Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, hoje o tema da nossa aula de hoje então será ângulos, retas paralelas e retas transversais, certinho? Então acompanha comigo na tela. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é um ângulo? Observe então atentamente a figura a seguir. Vejam que nós temos aí então o vértice, que é o ponto A, nós temos o lado AC, nós temos o lado AB e nós temos o ângulo BAC, ok? E esses são os elementos aí da imagem. A imagem acima então nos mostra que um ângulo nada mais é do que uma abertura determinada por duas semirretas. Lembrando que semirretas são pedaços de reta, tá? Que possuem um ponto em comum. Nesse caso, o ponto em comum é o ponto A, que também é chamado de vértice do meu ângulo BAC, de onde parte as semirretas de segmentos AB e AC. Os ângulos, então, eles são medidos em graus ou em radianos, de acordo com o sistema de medida internacional. Pessoal, então, o sistema de medida internacional coloca como medida principal dos ângulos o radiano, mas os nossos livros, em especial, trabalham mais com o grau, ok? E é o que a gente vai trabalhar também aqui nas nossas aulas. Tranquilo? Então, bora lá. Então, temos aí alguns tipos de ângulos. Conforme as suas medidas, os ângulos eles são classificados em agudo, reto, obtuso, raso, côncavo e ângulo de giro ou completo. Veja então no quadro a seguir um exemplo de cada um deles. Então temos aí o nosso ângulo reto, ele é com essa representação, o ângulo obtuso que mede mais do que 90 e menos do que 180, o ângulo agudo, que é qualquer ângulo que mede menos do que 90 graus, o nosso ângulo raso, que mede 180 graus, o ângulo côncavo, que está entre 180 e 360 graus, e o nosso ângulo completo, de uma volta, que mede 360 graus. Antes de falarmos, então, sobre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal, nós vamos, então, aprender ou relembrar o que são retas, retas paralelas e reta transversal. Então, pessoal, em primeiro lugar, a gente começou lembrando aí o que são ângulos, Que nada mais é do que aberturas. Essas aberturas, então, são formadas, por semirretas e por um vértice em comum, que é chamado de vértice do seu ângulo, ok? E aí nós temos, então, os ângulos que são medidos em especial em graus, tá? E agora que a gente relembrou o que são esses ângulos, nós também vamos relembrar algumas características das retas antes da gente trabalhar com as retas paralelas cortadas, pela nossa transversal. Combinado? Então, bora lá. Em primeiro lugar, o que são retas? Em matemática, as retas são definidas como linhas infinitas formadas por pontos. Elas são desenhadas com setas nos dois lados, indicando que não possuem fim e são representadas por letras minúsculas. Veja o exemplo a seguir, então, que vocês veem aí de roxo, a nossa reta R. Então, o nome das retas serão dadas sempre com letras minúsculas, tá? Geralmente, a gente utiliza as letras R, S, T, U, V, Que são as últimas letras do nosso alfabeto. E as nossas retas, elas são, então, formadas por pontos, mas são infinitos pontos. Ou seja, a minha reta ela é infinita para a direita e infinita para a esquerda. Então, quando a gente trabalha com semirretas, a gente pega um pedaço dessa reta, ok? Então, vamos continuar analisando as nossas retas. Bora lá. Agora, o que são as retas paralelas? Em matemática, as retas paralelas, elas são definidas como sendo retas distintas e que possuem a mesma inclinação, ou seja, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possuem pontos em comuns. Então, de maneira geral, pessoal, as nossas retas paralelas são retas que caminham uma ao lado da outra, mas elas nunca se encontram, tá? Ou seja, elas nunca terão pontos em comum. Elas serão formadas por pontos, mas por pontos que serão distintos, ok? Então, retas paralelas são retas que nunca se tocam, ok? Relembrou? Então, vamos continuar.
Para entender melhor, veja os exemplos então a seguir, onde eu tenho as retas RS, que são paralelas, assim como as retas T e U, que também são paralelas, ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum entre elas. Agora veja esse outro exemplo a seguir, onde pode ser visto as retas paralelas RS e elas estão sendo cortadas por uma reta transversal. Por que eu chamo a minha reta de transversal? Porque ela toca tanto a minha reta R quanto a minha reta S em determinado ponto. Vejam então que aí nós temos o nosso famoso, retas paralelas cortadas por uma transversal, onde eu tenho duas retas paralelas, ou seja, que não tem pontos nenhum em comum, e uma transversal passando pelas duas, tocando em determinado ponto. Ok? Tranquilo? Conseguiram visualizar então essa nossa representação? Então, vamos continuar. Vimos anteriormente que retas paralelas são aquelas que não se interceptam em nenhum ponto. E uma reta é transversal à outra se ambas apresentam apenas um ponto em comum, conforme a figura acima. Então, eu só posso chamar uma reta de transversal se ela tiver um único ponto em comum à outra reta, ok? Então, essa é a definição de reta transversal. Vamos continuar, então, aí as nossas análises. Podemos então notar também que duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam 8 ângulos, sendo 4 internos e 4 externos, como mostra a imagem a seguir. Então, nós temos ângulos externos que ficam aqui do lado de fora, nesse caso, então, A, B, H e G, e nós temos ângulos internos que ficam entre as nossas retas paralelas, que são C, D, E e F. Vejam como os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eles são classificados. Então, a partir desses 8 ângulos, a gente vai retirar aí algumas propriedades que vão relacionar, então, os ângulos formados por essas duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós teremos, então, propriedades que vão dizer que alguns ângulos ali, eles se relacionam entre si, por exemplo, sendo de mesma medida, ou seja, congruentes, ok? Então, bora lá. Então, temos aí, se os ângulos estiverem entre as retas paralelas, eles são classificados como ângulos internos, assim como vocês viram na imagem, e se os ângulos estiverem do lado de fora, eles são classificados como ângulos externos. Se dois ângulos estão à direita ou ambos estão à esquerda da reta, nós dizemos então que eles são ângulos colaterais. E se os ângulos estão em lados alternados, um à direita e o outro à esquerda, nós dizemos então que esses ângulos são alternos. Como assim? Continuem comigo. Observem ainda que ao traçarmos duas retas RS, tal que R é paralela a S, e uma reta transversal T que intercepta esse R e esse S, haverá então a formação de 8 ângulos. Na imagem anterior, esses ângulos são identificados por ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. Beleza. Veja também que na figura anterior, os ângulos opostos, eles são congruentes. Por que eu vou falar que os ângulos opostos são congruentes? Pela propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, tá? Quando eu tenho ângulos que têm o mesmo vértice, ou seja, um vértice em comum, mas um está oposto ao outro, ou seja, um está aqui e um está do outro lado, eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice, beleza? E aí tem uma propriedade que diz que ângulos opostos pelo vértice sempre serão congruentes, ou seja, sempre serão de mesma medida, ok? Então, vamos continuar. Observe, então, que os pares de ângulos AD e EG são congruentes, assim como os pares BC e FH. Agora, vamos ver alguns exemplos de classificações dos ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Então, eu trouxe aí um quadro para vocês com 4 figuras representadas aí. Vamos analisar. Primeira figura, nós temos ângulos que são alternos internos. O que é ser alterno? Um está à direita, o outro está à esquerda, assim como o D e o E. E aí eu vou dizer que esses ângulos eles serão congruentes. Assim como eu tenho aqui também o C e o F. E por que eles são alternos internos? Porque eles são internos aqui, entre a minha reta R e a minha reta S.
Os colaterais internos, eles estão do mesmo lado, os que estão à esquerda e os que estão à direita. E aí, eu tenho que eles são internos porque eles estão entre essas retas R e S. Depois, eu tenho os colaterais externos, né? Que eles estão do mesmo lado, direita e esquerda, mas eles estão do lado de fora aí das minhas retas R e S. E os alternos externos, eles são alternos porque um está à direita, o outro está à esquerda. E eles são externos porque estão do lado de fora das minhas retas paralelas R e S. Então, nessa figura, nós podemos ver claramente os ângulos alternos internos, colaterais internos, alternos externos e colaterais externos, formados através de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Na figura 1, então, os ângulos C e F representados na cor azul e os ângulos D e E representados na cor laranja, eles vão ser chamados como alternos internos. Na figura 2, os ângulos C e E representados na cor rosa e os ângulos D e F representados na cor verde, eles vão ser colaterais internos. Já na figura 3, os ângulos A e H representados na cor vermelha e B e G na cor amarela, eles serão colaterais externos. Na figura 4, que é a última, os ângulos A e G representados na cor roxa e os ângulos B e H representados por verde são classificados como alternos externos. Agora observe aí os ângulos formados na nossa imagem a seguir. Vejam então que temos duas retas paralelas cortadas pela transversal P, onde formam 4 ângulos laranja e 4 ângulos roxo. Observe então que os ângulos que representam a mesma cor, eles vão ser congruentes, ou seja, correspondentes iguais de mesma medida. Veja também que dois ângulos de cores diferentes, como o azul e o laranja, eles são suplementares, ou seja, a sua soma é igual a 180 graus. Como mostra o exemplo na figura a seguir, onde tem-se um ângulo de 120 mais um de 60, somando 180. Que é exatamente isso que ele está dizendo, ó, pessoal. Aqui nós temos um ângulo raso, ou seja, ângulos que são suplementares, que a sua soma é igual a 180 graus. Porém, esse ângulo é congruente a esse e esse é congruente a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Veja, então, que o círculo formado em torno desse encontro das retas forma a nossa volta de 360 graus. Então, pessoal, é exatamente essa relação que as retas paralelas cortadas por uma transversal, né, trazem pra gente. Que alguns desses ângulos, eles serão congruentes, ou seja, de mesma medida, somente pelo fato dessa transversal estar passando por duas retas que são paralelas, ok? Vamos continuar aí as nossas análises para fechar aí nossa aula. Bora lá! E que a soma de dois ângulos suplementares, sejam alternos, internos ou colaterais, independente da inclinação da nossa transversal, vão sempre somar 180, que é essa parte de baixo, essa parte de cima. E aí nós temos mais alguns exemplos, e aí eu trouxe um exemplo de número 1 para nós. Observe então as retas paralelas SV, cortadas aí pela reta transversal D, representadas na imagem a seguir. Então nós temos aqui um ângulo de 115 graus, aqui um ângulo X, um ângulo de 65 graus, aqui também um ângulo X. E aí ele fala, descubra qual é o valor do ângulo representado pela letra X na reta S. Então, ele primeiro quer saber qual que é a medida desse ângulo aqui. E depois, descubra qual é o valor do ângulo representado pela letra X na nossa reta V. Vamos analisar então. Nós sabemos então que a soma dos ângulos complementares, suplementares, tá, gente? Vou até corrigir aqui para vocês. É 180 graus e que a imagem nos mostra um ângulo de 115 graus na reta S, portanto, 180 menos 115, 65 graus. Assim, nós podemos perceber que X, ele vai ser qual valor? Vai ser 65 graus. Por quê, gente? Ó, analisa comigo. Tudo isso aqui é 180. Se eu sei que uma parte é 115, basta fazer, então, 180 menos 115, que vai dar 65 graus. Esse, então, é o valor do X. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó. Você vai pegar 180 menos 65 graus, que vai dar a medida que é 115 graus. Beleza. Essa é a análise, e aí a gente vai para o exemplo 2. Observe, então, as retas paralelas G e J,
cortadas pela reta transversal F, representadas na imagem a seguir. Então, vejam que nós temos alguns ângulos, 125, 55, e o restante são todos letras, né? Então, pede para a gente descobrir o valor dessas letras. E aí a gente vai analisar, né? Visto que a soma dos ângulos suplementares, estou corrigindo de novo aí para vocês, é igual a 180, nós vamos ter, então, 125 mais y igual a 180. Aqui, ó, essa soma aqui dá 180 graus, aí a gente consegue descobrir o y. Essa soma de baixo aqui também 180 graus, aí a gente consegue descobrir o x. Se você descobre o x, o z vai ser congruente, porque eles são opostos pelo vértice. Se você descobre o y, a gente descobre o x, porque eles são opostos pelo vértice. Então, a gente consegue descobrir todos os ângulos, né? Então, temos aí o y e o x, que serão 55 graus, e o x e o y e o z, sendo x 125, y 55 e z 125. Pessoal, de maneira geral, então, essa nossa aula de hoje trouxe uma análise das nossas retas paralelas cortadas por uma transversal, onde nós vamos ter, então, ângulos correspondentes que serão congruentes e ângulos também opostos pelo vértice que serão congruentes. Espero, então, que vocês tenham entendido e gostado da aula e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!